Olá galera, tudo bem? Bom dia para vocês. Eu vou falar com vocês hoje, nesta nossa aula, sobre o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Então a gente está aprofundando um pouquinho mais aí na nossa trajetória dos modelos atômicos, né? Eu já falei com vocês sobre o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson e o modelo atômico Rutherford. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do que seria o quarto estudo ou o quarto modelo atômico. A gente coloca didaticamente que é o quarto modelo, tá? Mas evidentemente ele não tem essas numerações. Apenas a gente conhece como modelo atômico de Bohr ou alguns autores como Rutherford e Bohr, beleza? Então vamos lá. Aqui, neste quarto modelo atômico que eu falo para vocês, a gente vai estudar basicamente o salto quântico dos elétrons, é a chave, né? É o que a gente pode destacar como informações assim, primordiais desse modelo atômico de Bohr. E relacionar esse salto quântico dos elétrons aos fenômenos luminosos. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma fotografia bonita, né, de fogos de artifício, e a gente observa colorações desses fogos de artifício. Então a gente vai entender um pouquinho mais para frente por que existem estas cores variadas numa queima de fogos de artifício. A gente vai entender e qual a relação disso com o modelo atômico do modelo atômico de Bohr, ok? Então aqui tem uma fotografia, né, do professor em seu laboratório com as suas equações matemáticas assim bem arrojadas mesmo para poder explicar matematicamente o que acontece nesse modelo, tá bom? Então vamos lá nessa viagem aí. Bom, antes de tudo, moçada, eu preciso de falar um pouquinho sobre emissões eletromagnéticas. Né? Porque o modelo atômico de Bohr, ele fala sobre as emissões eletromagnéticas, sobre a luz, no caso. Né? Então vamos entender que existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, nós temos aqui as ondas baixas, nós temos as ondas de rádio, micro-ondas, nós temos o raio gama, nós temos o raio-x. Então existem várias frequências de ondas eletromagnéticas. Né? No caso, nós só percebemos uma faixa muito pequena desse espectro, que é, no caso, a luz visível. Okay? Que é uma faixa extremamente pequena em relação às outras frequências de ondas. Ok? Então estas daqui, ó, estas que são de baixa frequência, né? A gente tem aqui, de alta frequência, a gente tem aqui as radiações ionizantes, aquelas que são perigosas, né, para a nossa saúde, e tem aquelas não ionizantes, que estão aí presentes no ar quando você está sintonizando um rádio ou você está sintonizando uma televisão, né, por exemplo. Ok? Muito bem. Outro detalhe é todas as vezes, por exemplo, que eu passo a luz branca, a luz do sol, no caso, por um prisma seria como se fosse uma pirâmidezinha feita de cristal. Quando eu passo essa luz branca por esse prisma, eu observo a formação das cores do espectro. Né? Então aqui eu tenho, no caso aqui, a formação das cores do arco-íris, que são 7 cores. Isso significa que a luz ela foi decomposta. Porque a luz branca, na verdade, ela é formada por vários espectros de luz colorida. A somatória dessas luzes é que dá aquela coloração do branco. Né? E quando eu passo essa luz branca por um prisma, ela é decomposta, porque cada uma possui uma velocidade, né, de dispersão. Então esse prisma apenas ele separa esses tipos diferentes de cores, né, devido às suas velocidades serem diferentes. Então ele abre esse campo aí mostrando esse espectro e essas colorações diferentes desse espectro, tá? Muito bem. Todas as vezes que eu observar esses espectros completos, com todas as 7 cores formadas no arco-íris, eu falo que eu tenho um espectro que eu chamo de contínuo. Então são as 7 cores. Violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Ainda tem um anil ainda para formar, né, essas 7 cores aí que formam o arco-íris. Ok? Outro detalhe de um desenho aqui interessante é que a luz branca incandescente, quando a gente coloca ela por um prisma, né? Se eu pegar, por exemplo, uma caneta Bic e colocar assim nos olhos e girar essa caneta Bic, eu consigo enxergar esse espectro contínuo da luz branca.
Então, eu observo todas as cores completinhas. Acontece que se eu colocar, por exemplo, um gás, eu posso colocar, por exemplo, aqui gás hidrogênio, dentro de uma ampola, dentro de uma lâmpada, trabalhar uma lâmpada feita de gás hidrogênio, eu passar essa luz por este prisma, eu consigo enxergar algumas linhas. Eu não consigo enxergar todas as cores formadoras do espectro contínuo. Eu enxergo algumas faixas, né? Essas bandas incompletas eu chamo de espectro descontínuo. Então eu vou encontrar aqui apenas alguma destas faixas. Tá? Detalhe. Eu tenho aqui, dependendo da substância química que eu coloco numa lâmpada, por exemplo, né, que eu utilizo como emissão de espectro, diferentes tipos de elementos químicos. Então, por exemplo, se eu produzisse uma lâmpada e eu acendesse essa lâmpada e nesta lâmpada eu tivesse vapor de lítio, por exemplo, e eu passasse essa luz da lâmpada pelo prisma, eu iria encontrar apenas essas duas faixas ou bandas, tá? Dessas cores. Por isso o lítio ela emite uma cor meio amarelada, um amarelo bem fraco. Okay? O sódio, potássio, que na verdade é meio que lilás, tá? essa faixa aqui, e etc. Então cada material produz faixas incompletas, que eu chamo de descontínuo. Apenas a luz branca, que é uma mistura de todas essas cores do espectro, é que possui, né, o espectro contínuo. Tá bom? Agora, qual que é a relação disso para a gente explicar, né, esse modelo atômico 4, com a luz, no caso? Aqui a gente observa que eu tenho já um modelo específico para o modelo atômico de Bohr. Bohr, né, entre as suas teorias e entre os seus cálculos que foram trabalhados, Bohr falou o seguinte, que um átomo ele possui órbitas circulares. Tá? Então é um modelo de Rutherford melhorado. Okay? Estas órbitas circulares elas são estacionárias, ou seja, onde os elétrons ficam estacionados, mas girando ao redor desse núcleo, e cada órbita possui energias quantizadas. Ou seja, esta primeira camada aqui, que é a camada K, ela possui uma quantidade menor de energia. Então este elétron, ou estes elétrons que estariam girando nesta órbita ao redor do núcleo, eles nem ganham nem perdem elétrons. Mas, se estes elétrons receberem uma espécie de energia externa, que pode ser do fogo, que pode ser do aquecimento, que pode ser da luz, por exemplo, estes elétrons eles são promovidos a uma órbita estacionária de maior energia. Então, por exemplo, dependendo, né, aqui eu estou falando aqui especificadamente desse elétron aqui, ó, ele recebeu uma quantidade de energia externa. Ao ganhar essa quantidade de energia externa, ele é promovido para uma órbita estacionária de maior energia, no caso, uma órbita mais externa. No caso, então, ele pulou da L para M. Então, ele ganhou, ele está muito energizado, ok? E quando ele passa a girar nessa órbita M, ele tende a voltar para a sua órbita de origem. Quando este elétron, já energizado, tende a voltar para a sua órbita de origem, que era a camada L, ele perde parte dessa energia que foi absorvida, mas em forma de uma outra energia, que é no caso de ondas eletromagnéticas. No caso aí, a gente observa, né, a luz visível. Então, dependendo do salto que esse elétron faz, de qual camada ele esteja pulando, ele emite uma quantidade maior ou menor de energia. Como a gente nós apenas conseguimos enxergar, né, um pouco destas ondas eletromagnéticas, que é no caso a luz visível, a gente pode então enxergar diferentes tonalidades, dependendo desse pulo, desse salto que esse elétron faria. Ok? Aqui eu tenho uma outra figura mostrando, né, ó, aqui um elétron ele pode ter sido promovido desta camada que eu chamo de camada 2 para a camada 3. Eu também posso representar estas camadas com números ou com letras do alfabeto. Então, a camada K ela recebe um número quântico principal de 1. A camada L recebe o número quântico secundário 2, primário 2. E a camada M
ela possui o número quântico principal 3. Então aqui eu falo de camada 3. Né? Então quando esse elétron que estava na camada 2 ganhou uma energia externa, que pode ser o fogo, por exemplo, ele foi promovido para a camada N, N igual a 3. Né? Ao retornar para a sua órbita de origem, ele vai perder parte dessa energia em forma de onda eletromagnética, no caso, em forma de luz. Okay? Então aqui a gente tem uma outra figura demonstrando isso. Ó. Aqui eu estou mostrando, né, essas raias ou essas cores especificadamente. Para cada camada e para cada salto que esse elétron faz, ele libera uma quantidade X de energia. E essa quantidade X de energia é traduzida em forma de cores, que a gente chama de cores do espectro. Okay? Então, qual é a relação dos efeitos luminosos com o quarto modelo? O elétron gira em torno do núcleo em órbitas circulares, de energias constantes, que são chamados de estados estacionários ou níveis energéticos. Por absorção de uma certa quantidade de energia, o elétron pode saltar para uma nova órbita mais afastada do núcleo. Postulado 3. Ao retornar para sua órbita de origem, ele emite parte dessa energia em forma de ondas eletromagnéticas. As únicas ondas eletromagnéticas que podemos perceber no caso é a luz visível, certo? Então aqui eu tenho o quarto modelo, que é o modelo atômico de Bohr. Eu vou encontrar um núcleo formado por prótons e nêutrons. Ao redor desses prótons e nêutrons, eu tenho em eletrosferas, que eu vou chamar agora de órbitas estacionárias, os meus elétrons. Cada camada ou nível recebe uma letra do alfabeto, né? Então nós temos até 7, K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas também podem ser numeradas de 1 até 7, que eu chamo de número quântico principal, né? E esses elétrons possuem uma quantidade específica em cada um desses níveis. Esses elétrons, eles podem receber energia do meio externo e serem promovidos para órbitas mais afastadas do núcleo. Quanto mais afastado do núcleo, mais energético é esta órbita. E ao retornar para a órbita de origem, esses elétrons perdem parte dessa energia que foi absorvida no começo, tá? Liberando isso em forma de onda eletromagnética. Beleza? Aonde que eu posso aplicar isso, né, esses conhecimentos? Por exemplo, a determinação de um elemento químico pelo fogo. Então, se eu pego, por exemplo, um sal à base de um determinado elemento químico, e se esse elemento químico ele possui elétrons que são excitados pelo fogo, esses elétrons saltam por estas órbitas, e ao retornarem para as órbitas de origem, eles perdem parte dessa energia em forma de luz. Como cada elemento químico faz um salto específico, e sempre o mesmo, e é fixo esse valor liberado, né, desta energia liberada, as cores também são fixas. Então, para cada elemento químico, quando colocado ao fogo, eu encontro uma determinada cor. Tá? Aonde que eu vou observar isso na prática? Nos fogos de artifício. Então, cada cor de um fogo de artifício é porque eu tenho um sal, esse sal foi excitado pelo fogo, no caso a pólvora quando é queimada, e ele libera essa quantidade de energia em forma de luz. Então, estrôncio, a gente encontra os fogos vermelhos, bário, os fogos verdes, clarinhos, o lítio, parecido com o rosa clarinho, né? O sódio, um amarelo muito forte, o cobre, o azul, e o cálcio é um quase que dourado, né? Chega a ficar quase meio que dourado. Então, a gente consegue determinar isso daí. Outras observações, né? A gente tem as pulseiras coloridas e aquelas lâmpadas que a gente chama de neon. Né? Na verdade, cada lâmpada dessa daqui possui um determinado gás, um gás nobre. Esse gás nobre, quando ele é excitado pela eletricidade, ele emite também uma certa coloração. Né? As luzes fluorescentes, que a luz negra excitam os elétrons presentes nessas tintas fluorescentes, eles passam a emitir luz também. Né? O próprio vagalume. E aquelas luzinhas coloridas que a gente vê no teto quando a gente desliga estas lâmpadas, tá? Então aí nós vimos todos os efeitos relativos ao quarto modelo. Então, luz, qualquer questão que fala-se sobre luz tem a ver com o quarto modelo, que é o modelo de Bohr. Beleza?
Então foi bem resumido mesmo essa nossa aula aí sobre o quarto modelo atômico. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.